10 de junho de 2020, você está ouvindo o episódio número 24 do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Batista. Eu sou o Rodrigo Balbino. E Vini Cavaleiro. No episódio de hoje vamos falar sobre IoT, Internet das Coisas, né? Dispositivos inteligentes, né? Que cuidados devemos tomar, se você está protegido ou não está, como é o desenvolvimento, a segurança e, acima de tudo, a estrutura desses aplicativos, desses softwares, desses dispositivos, hardwares, placas, sensores, etc. E vamos tentar trazer isso também para o mundo corporativo, como é que as empresas têm adotado esse tipo de tecnologia, até com a visão de negócios, e com algumas curiosidades também. Tem umas na manga aqui para falar, de repente o Vini saiba, mas acho que o Rodrigo tem certeza que não sabe disso, porque eu tenho certeza, porque ele é suficientemente burro para não saber disso. Mas, enfim, a gente tá vivemos a era da informação, da digitação. Da era da digitação. E a era da automação, né? Acho que isso é bem importante de destacar. Então, já que o Rodrigo sugeriu a gente falar sobre esse tema, eu vou começar fazendo uma pergunta para ele. Rodrigo, o que você já tem, né? Às vezes você usa na sua casa ou já utilizou em alguma empresa, etc., relacionado a IoT, e o que você acha que isso traz de bom e o que você acha que isso traz de ruim para as pessoas? Eu tenho quase nada ainda de IoT. Tenho uma Alexazinha aqui. Não é com você que eu tô falando agora, nesse momento. E tem o Googlezinho lá, que os dois estão controlando algumas coisas. Tipo, meu computador aqui, eu consigo ligar, desligar. A televisão. Uma luzinha que eu tô fazendo um teste aqui e nada mais. Cara, mas eu sou fascinado. Só que eu comecei a descobrir que isso custa uma grana, essa brincadeirinha, por enquanto, hein? Então, por enquanto eu tô peladão disso. Mas, cara, eu fico sonhando com lavadora de roupa já, porque essas lavadoras de roupa aí da Samsung, da LG, elas já integram com tudo. Inclusive você consegue controlar direto da TV. E, cara, cada dia eu sonho com uma coisinha diferente ali, mas ainda tá meio longe. Não, legal, e você destacou um ponto importante aí, né? Algumas coisas são bem caras, né? Se a gente considerar alguns produtos de mercado aí, as lâmpadazinhas coloridas aqui, por exemplo, quem tiver no YouTube aí vai ver que eu tô na casa da luz vermelha hoje. Bordela. Produtos assim são realmente caros, né? Ou preços mais salgados, mas você tem um mundo de Arduinos e Raspberries, etc., que você consegue fazer bastante coisa a preços acessíveis, né? E você não respondeu, o que você acha que isso traz de ruim para as pessoas, assim, privacidade, sei lá, a própria preguiça, algumas coisas nesse sentido, o que você acha? Cara, eu vejo mais o lado bom disso daí do que o lado ruim, né? Eu vejo que a gente cada dia mais está ganhando mais facilidade para acesso às coisas, né? Mais informações. Uma casa totalmente ligada e monitorada, você consegue ver consumo de energia, consegue ver tudo através desses dispositivos conectados. Eu acho que com essa mudança, com essa vinda do IoT com bastante força aí nas casas, o que vai trazer de ruim acho que é o lado da segurança, né? Porque a galera geralmente pega as coisas por default, usa tipo um roteadorzinho ali, deixa a senha de mim, e daí, cara, a pessoa maliciosa pode ter acesso à casa inteira da pessoa. Ontem mesmo eu tava vendo o pessoal trocando umas fechaduras, né? Colocando tudo fechadura eletrônica. E ele configurou e deixou lá com a configuração default. E eu fiquei pensando nisso. Eu vi o cara fazendo um vídeo e pensei, caramba, a única coisa que eu preciso saber do cara é qual é a versão da fechadura que ele tá usando. Porque daí eu sei qual é a senha. Então, eu acho que o lado ruim disso é privacidade. A galera vai começar... segurança. O pessoal vai começar a usar muitos dispositivos com configuração default e vai acabar deixando aberto para pessoas maliciosas.
Não, legal, acho que você tocou num ponto importante também, que é a questão a própria educação das pessoas. A galera vai deixando a configuração padrão, só instala do jeito que chegou da fábrica e tal. O próprio Wi-Fi já é assim, poucas pessoas mudam a senha e quando mudam colocam uma senha fraca. E esses dispositivos eletrônicos inteligentes, vamos chamar assim, né? Eles vêm para facilitar muita coisa, abrir portão de garagem, né? Você controlar a sua iluminação, a própria segurança, né? Câmera, monitoramento, alarme, etc. Só que se você acaba não usando isso tudo da maneira correta, né? Ou fazendo hardening, né? Fazendo ali a configuração necessária, acaba você trazendo mais risco do que você não ter. Deixar o velho cadeado lá seria talvez mais seguro, né? Vamos dizer assim. Legal. Vini tá aí. Apesar dessa... Tá com uma franjinha nova, um copo de uísque na mão, bacana. Só faltou o que você acha, Vini, desses dispositivos inteligentes? O que você já tem? O que você já viu? Eu tenho medo da porra disso. Simples. Por quê? Cara, assim, ter uma casa conectada é a questão da falha de segurança, né? Por mais que a gente implemente certas seguranças, a gente que é da área de TI sabe muito bem que não existe segurança 100%. Né? A chance de alguém invadir por alguma dessas conexões, sei lá, não, assim, talvez seja preconceito meu por ser meio velho, né? Mas, cara, a gente tem um exemplo até na série do Mr. Robots que invadiram a casa da advogada lá da Corp do Mal, que era toda inteligente, né? Toda integrada. E simplesmente hackearam a casa dela e aí ela saiu achando que era um pequeno problema e na verdade sequestraram a casa da mulher. Então, assim, eu ainda tenho um pé muito atrás com isso, principalmente em questão de nesse sentido, né? Acho que é um puta negócio legal, né? A gente se imagina assim meio Jarvis com o Homem de Ferro, um negócio meio que o Zuckerberg tá fazendo lá com o Facebook também. Mas, cara, eu fico muito com o pé atrás de qualquer jeito. Zuckerberg, a voz do mordomo dele era do Morgan Freeman, né? O Jarvis. Legal que a gente trouxe duas visões aqui, já vamos ter treta. Eu gosto de treta, o caos pra mim é tudo. Pra mim, eu gosto de falar de IoT sobre o lado positivo das coisas, né? Eu não gosto do lado negativo. Eu sou mais empolgado com o que tá vindo, a facilidade que a gente vai ter com isso, do que se preocupar com segurança ou privacidade, por exemplo. Hoje não, a quantidade de dados... A quantidade de dados que você já está fornecendo... Se você ligar o seu celular e andar na rua e depois voltar para casa, ligar de novo, ele vai transferir um monte de pacote para dizer por onde você andou. Então, privacidade que a gente já não tem mesmo. Isso, de fato, não existe já tem algum tempo, né? A gente tem uma falsa privacidade. Agora, a questão da segurança de acesso aos dados, sim, eu acho que a gente ainda tem um pouco disso e tem que tomar muito cuidado, né? A gente ouve tanto falar sobre um simples desktop virar máquina zumbi, imagina a casa virar um zumbi, né? Virar, sei lá, os caras usar minha lâmpada pra minerar Bitcoin. Não, teve um caso parecido não, um caso exatamente o que o Vini tá falando, a geladeira spammer. Os caras conseguiram invadir uma geladeira inteligente, estava conectada à internet, ela tem um IP, basicamente os caras invadiram e tinha um malware na geladeira, e o malware da geladeira disparou não sei quantos milhões de spams num estado, numa cidade americana lá. E assim, até chegarem na geladeira, cara, assim, demorou um tempo, vários spams já tinham sido disparados e tal, mas basicamente quem fez isso, como é que o cara chegou na geladeira? Foi físico, foi remoto, enfim. O ponto isso também vai ser utilizado como armas, né? Isso também vai ser utilizado pro mal, sim, não só pro bem. Apesar de eu gostar muito da questão da automação, a conveniência, até o próprio entretenimento e tal, mas eu acho que o Rodrigo é o mais entusiasta, o Vini é o medroso e eu tô no da balança. Eu gosto muito, exemplo, mas... Eu tenho Smart TV já é internet das coisas, né? Sim. Eu utilizo ela para entretenimento, para várias coisas, mas, por exemplo, eu não colocaria uma fechadura eletrônica integrada ao meu modem, por exemplo. Aliás, Smart TV tem uma marca aí, melhor a gente não falar para não ser preso, mas tem uma marca aí que, segundo alguns pesquisadores, ela ficava espionando, ela ficava escutando tudo que as pessoas falavam e transmitindo para fabricante. Um caso interessante. Eu ouvi, agora eu compro Samsung. Teve um caso com um videogame aí famoso, uma caixa X também. Fazia o que a caixa X? O que a caixa X fazia? Eu sempre tive Xbox
sempre tive Xbox com Kinect. Eu também eu deixo meu Kinect desligado, mano. Eu deixo ele fora. Não deixo ele conectado. Não adianta, se tiver na tomada, já... só tá na tomada, cara. Porque mesmo que se você falar Xbox, ele já te entende. E quem garante que ele não tem uma bateria dentro? Mesmo que tá fora da tomada, ele vai funcionar por um tempo. Nossa senhora. Tem os carregadores, a gente fala brincando, mas tem os carregadores, que você compra o carregador lá no Xing Ling, e dentro do carregador tem um chip 3G com uma antena lá de GPS pra pegar os dados do seu aparelho, via USB que você pluga pra carregar e transferir, cara. Isso é simples assim. Muito, cara. Que lindo, maravilhoso. Então, assim, é legal de tocar esse tema, né? Acho que segurança, né? Talvez seja o tema rodeando aqui, mas tem a parte da conveniência e acho que tem a parte importante que... Aí eu pergunto pro Rodrigo. Você já chegou a desenvolver, já chegou a ver código, já brincou com alguma coisa assim de não automação, mas hardware mesmo, né? Algum dispositivo, alguma coisa nesse sentido, Rodrigo? Hardware em si não é meu forte, né? Hardware não é meu forte, mas eu comprei alguns Sonoffzinhos, que é uns módulozinhos com Wi-Fi, que você consegue programar qualquer coisa, sei lá, HomeKit da Apple, o Google Assistente, Alexa, para poder ligar e desligar coisas. Então, com esse Sonoffzinho aí, eu coloquei em abajur, coloquei em cafeteira, coloquei, tudo que tem tomada, você consegue incluir alguma coisa ali. Então, mas assim, não desenvolvi nada, só conectei, comprei a função pronta ali e pluguei os caras. Eu já brinquei com automação para diversão, né? Eu costumava jogar Magic com o pessoal lá da CVC e a gente estava sempre comprando carta e queria ver o preço das cartas ali, como que tava. Então, toda hora eu entrava no site, ficava caçando. E daí a gente falou, caramba, estamos perdendo muito tempo com isso. Aí escrevemos um robozinho que você perguntava via Telegram para ele. E a gente acessava um servidorzinho nosso. E nesse servidorzinho a gente tinha um cara... Cara, eu não sei se ele é um framework, eu não sei exatamente o que ele é. Mas é o Node-RED, que você consegue criar rotinas, criar toda a inteligência da sua casa, você consegue fazer por ali. Aí a gente criou por ele, que daí ele consultava o preço das cartas, consultava tudo e te informava qual era o preço na hora. E acho que ali foi um gostinho que a gente teve de como programar as coisas, né? Como fazer as coisas se integrarem. Cara, eu fiquei fascinado com esse negócio aí. Pena que eu ainda não tinha muita utilidade com as coisas ainda, né? Ainda não tinha muita coisa. Acho que o único ponto de entrada que eu tinha era celular, com Google, né? Que estava recente ainda. E o celularzinho... O celular não, um smartwatch acho que era da Motorola que eu tinha na época. Que era bem sem vergonhazinho, assim. Ele não tinha muita coisa. E daí eu acabei desanimando, né? Porque ele não conseguia interagir muito. E eu acabei desanimando. Legal, bom ponto. Eu tive duas experiências, uma mais profissional e uma mais, como é que eu posso dizer, home, né? Mais caseira. A caseira, cara, eu peguei vários Arduino, eu tive Arduino, eu fiz aquela parte do fliperama, né? Então toda a parte do software, você baixa lá uns kits, monta a estrutura e monta ali. Então eu comecei a fazer esse projeto, não terminei, mas comecei esse projeto bem bacana, super simples também. Fiz parte de um jardim, então eu conseguia... Se tinha alguns sensores ali do Arduino que ficavam no solo, medindo ali a umidade do solo e acionava uma bomba d'água, uma bombinha, lógico, né? Para irrigar e ir regando ali a sua planta conforme a umidade do solo ia baixando, né? Você configurava lá. Tem várias pequenas coisas que a gente pode fazer para casa assim, desde... né, regar o seu jardim até monitorar a sua casa inteira do ponto de vista de segurança. E profissionalmente, eu na época do Touch Pizza, a gente foi convidado pela Ford para integrar o aplicativo com os carros da Ford. Então, os carros já tinham o comando de voz, né, que o motorista já falava com o carro ali e dava alguns comandos pro carro. Então, o nosso aplicativo a gente conseguia integrar. E para fazer essa integração, a Ford disponibilizou pra gente um painel do carro. Cara, literalmente uma caixa, parece uma cesta básica, uma caixa do tamanho da cesta básica, que era um painel do carro.
pedaço do painel do carro, simulava o painel do carro. Então tinha todos os botões ali, USB, tudo, como se estivesse no carro. E aí você integrava, espetava o USB, usava a biblioteca deles e desenvolvia o aplicativo ali. Na época a gente mexeu até com Android pra isso. E aí você dava os comandos, tinha os comandos de voz, você dava os comandos pra pedir a pizza, né? Você fazia os comandos e associava as funcionalidades do seu aplicativo. Então foi uma possibilidade, aliás, uma oportunidade mais profissional que eu tive, assim, de IoT, vamos chamar assim, né? O carro acaba sendo um IoT, apesar de por trás ser simplesmente uma API acionada por voz, mas você tá num contexto de IoT por conta do carro e tudo mais. Então foi um projeto muito bacana, cara. Eu vi vários nesse sentido. O próprio iFood, você consegue rastrear o pedido, né? Você consegue acompanhar alguns restaurantes, tem um motoboy que você consegue ver ele em tempo real ali, vindo até a sua casa e tal, através do GPS ali e tal. Então, cara, acho que você tem várias aplicações disso. É lógico que se a gente parar pra pensar, ficar pensando na segurança, a gente não faz nada. É a história do medo, né? Pô, eu tenho medo, vou fazer. A gente não faz nada. Mas a conveniência, a facilidade, a própria inovação que o IoT traz, de um modo geral, pro mundo, né? Pra humanidade, eu acho que é um negócio absurdo. E aí eu vou levar a palavra pro Vini agora, fazendo uma pergunta e mostrando um exemplo pra ele que eu não sei se ele conhecia. Foi apresentado uma época, Vini, não sei se você sabe, do projeto da Amazon, que eles criaram alguns drones. Aliás, usaram alguns drones para proteger o data center deles. Então, qualquer drone que chegasse perto do data center deles, não lembro onde, acho que não lembro em qual data center específico, mas nos Estados Unidos, qualquer drone que chegava perto, porque as pessoas estavam usando drone e tal, não pode entrar e tudo mais, né? Então, eles criaram um projeto de drones que abatiam drones. Então, se chegava algum drone perto, o drone deles automaticamente subia, ia lá, abatia o drone invasor, vamos chamar assim. Era um projeto de uma galera de segurança da Amazon. Eles estavam começando os drones para fazer entregas, né? Ali na região dos Estados Unidos. Isso aí eu li bastante coisa sobre isso, que eles usaram muito drone para começar a agilizar certas entregas. Que aí eles lançaram até o programa lá de recebem até 2 horas, né? Que até chegou no Brasil pela Apple, lá você comprava um Apple e em até 2 horas você recebia. Mas aí aqui não era um drone, era um motoboy mesmo. Mas lá os caras estavam usando literalmente um drone para te levar os produtos até a sua casa. Isso eu cheguei a ler. Agora, de abater dessa questão, eu não cheguei a ver, não. Não, então, eu levei pro Vini isso porque é um projeto de infra, né? É pra proteger os data centers da própria Amazon. Cara, eu achei fantástico. Apesar de ser... Imagina, você tem toda a inteligência de software ali, né, Rodrigo? Um drone que identifica outro e ele tem que abater, né? Literalmente derrubar, sei lá, dar um tiro, tacar, bater um no outro. Não sei como que era a técnica, mas foi uma galera de segurança que fez apresentar esse projeto um tempo atrás. Eu preciso até ver se eu consigo reunir o link e tal pra postar aqui depois que a gente postar o vídeo. Mas, cara, um projeto muito bacana. E aí a pergunta é essa. Você vê aplicações de IoT em infraestrutura, em máquinas, em rede, na empresa de um modo geral? Como você enxerga isso? Cara, é assim, né? A época que eu trabalhei na Whirlpool, por exemplo, a gente pode até considerar isso, de certa forma, um IoT, que era os equipamentos que fazem a pintura das geladeiras, né? Eu vi uma propaganda de como que era feito todo o processo da geladeira, visitei a fábrica, né? E ali era um software, obviamente isolado da internet, só linkado na rede interna, para poder executar aquela função. Até porque se ele tivesse alguma imperfeição ali, alguma coisa, eles conseguiam contornar. Se fosse, por exemplo, alguma coisa de invasão, tanto que era uma rede totalmente apartada, né? Essa rede da linha de montagem, ele é bem apartado justamente por causa desse sentido. Então, tinha uma rede específica, um outro tipo de cabeamento totalmente passado, ainda era cabeamento coaxial, que era mais antigo ainda, né? Justamente porque pela máquina ser antiga. Então esse foi um dos primeiros contatos que eu acho que eu vi isso funcionando de verdade, né? Uma inteligência artificial fazendo todo o processo da esteira de montagem de uma geladeira, por exemplo. Mas a infraestrutura que você vai ter que gastar com isso, imagina, você tem que pensar que um processador vai ter que calcular todos os ifs e elfs que a gente tem colocado dentro da... Ifs e elfos. Ifs e elfos. Né? Porque o elfo vai ter que... Então você pensa, a capacidade de processamento das máquinas, o paralelismo que a gente tem que colocar nisso para que ele comece a funcionar, porque você não pode colocar em uma única coisa, rodar num único local. A engenharia que a gente vai ter que
implementar para isso é algo realmente absurdo. E envolve não só um cara de sistema operacional simples, né? O cara tem que conhecer exatamente a dinâmica do que vai ser desenvolvido. Se for algo como uma coisa de automação, ele vai ter que conhecer o funcionamento da máquina, literalmente, para que ele possa em conjunto ajudar tanto o desenvolvedor quanto o engenheiro que está ali cuidando da máquina para poder resolver esse problema, né? Entregar, enfim. Eu não sei se hoje a gente vai por esse caminho da gente ter que desenvolver as coisas, porque lá no comecinho, quando se falava de IoT, você tinha que subir tudo, desde o servidor, assistente, SDK, você precisava de tudo. E era muito custoso para você fazer qualquer coisinha lá. Se você precisar ligar uma luz, era muito custoso. Sim. Você tinha que programar muito para isso. E hoje em dia, com a popularização do IoT, as grandes empresas já estão preparando tudo. Por exemplo, a configuração da Alexa. Qualquer um consegue fazer programação dela, consegue criar rotinas, e rotinas complexas, né? Ela faz várias coisas ao mesmo tempo ali, liga a luz, né? Liga o rádio, dá bom dia, não sei o quê. E sem precisar de programação. Então, cara, eu acho que vai tender a isso para outras coisas também, não só do cotidiano ali, mas também, né, de equipamento, de hardware. As coisas tendem a se conectar. O carro mesmo, ele faz isso, né? Antigamente o carro era 100% ali mecânico, e daí com a evolução, com a tecnologia, ele vai adquirindo uma inteligência, vai ter um computadorzinho de bordo. Hoje você espeta um computador no carro ali, ele te fala qual é a saúde dele. Diagnóstico todo. Ele te fala qual é o problema dele. Então, a casa tende a virar algo parecido também, ou as empresas tendem a virar algo parecido. Não, é um futuro inevitável, isso é fato. Sim. Isso é fato. Mas eu acho que vai acelerar mais rápido, porque a gente vai pular essa fase aí do que você falou, de tem que desenvolver, tem que ir lá, codificar e tudo mais. Não, ali eu dei um exemplo do que eu vivenciei ali na Whirlpool, né? Sei lá, 5, 6, 4 anos atrás, né? Que eu passei na Whirlpool, né? Já tô há 5 aqui na CVC, então não tem mais ou menos isso. Eu passei na Whirlpool. Então ali foi um exemplo, né? De como que a coisa evoluiu tão rápido. De 5 anos, 6 anos pra cá, você vê que primeiro o cara tinha que conhecer todo o funcionamento da máquina. Hoje em dia é possível você conseguir um simples sistema aí. Talvez a Arduino e Python tenha evoluído tanto nesse sentido que vai ajudar exatamente a automatizar o processo para você poder automatizar a sua casa. Nossa. Automatizar a automatização. Automatizar a automatização. Você falou do Arduino, eu vi um projeto bem interessante que os caras usavam Arduino para criar um computador de bordo em um computador tipo anos 60, ou um carro anos 60. Eu não lembro se era 60 exatamente, mas era um carro classicão assim, antigão. E os caras cataram o Arduino e saíram conectando vários sensores no carro. E, cara, os caras tinham fazia todo o diagnóstico usando um Arduino de um carro classicão lá nos 60, 70. É bem interessante. Vocês deram exemplos bacanas. Eu lembro de um colega, na época eu lembro que ele fez Senai, o famoso Mecatrônica no Senai. Depois ele foi fazer a faculdade também de robótica, alguma coisa assim. E eu lembro de um projeto que ele estava fazendo. Cara, eu era adolescente, eu lembro que ele me mostrou esse projeto e eu nunca esqueço. Era uma, sabe, fonte d'água que fica jogando, igual o Ibirapuera, né? Joga água pra cima. Só que eu não lembro tecnicamente o nome, mas a fonte dele, ela ficava descendo água, era uma como se fosse uma cachoeira, a água descia lisinha. Espelho d'água. Tanto que você olhava, parecia que não parecia que tinha nada. Quando você colocava o dedo, a água batia, lógico, né? Então, assim, era a água descia lisinha numa velocidade constante. E aí, de acordo com cada biquinho que soltava água lá em cima, o negócio ia formando desenhos na água. Então, formavam uns golfinhos passando, um cavalo correndo, e aí tinha umas luzes embaixo. Cara, eu tenho que achar o nome disso, do projeto. É muito bonito.
assim, e fantástico, assim, de controlar cada saída d'água, assim, temporizar com a luz e criar uma cena na água. Então você tava olhando o espelho d'água, assim, basicamente você via, é como se estivesse assistindo um filme na água, sei lá. Que a água parava de soltar água no tempo certo, e aí ficava o vácuo, né, que ficava, o espaço que ficava, formava uma figura. Lógico que bem rápido, né, mas você conseguia ver, assim, era muito, muito, muito da hora. Eu lembro que ele tava, na época ele falou, cara, eu tô apanhando, ele lembra que eu tava estudando programação e tal, e eu lembro que ele falou, cara, eu tô apanhando com C pra fazer umas coisas aqui. Eu falei, o que você tá fazendo? Aí ele me mostrou esse projeto. Ele mostrou um vídeo de um pronto e ele tava fazendo um similar menor. E esse vídeo que ele mostrou era muito bonito, muito louco. E eu lembro que eu até ajudei, ele deu umas dicas lá de C na época. Enfim, por isso que o projeto dele não saiu, porque foi eu que dei as dicas. Mas acho que foi uma ideia e um exemplo bem bacana. Trazendo um pouco para outro mundo ainda, né? Porque quando a gente fala de IoT, a gente fala de internet das coisas. Cara, até algumas coisas abstratas, né? A gente pensa. Coisas conectadas. E pessoas conectadas, né? A gente já tem o famoso coisas conectadas, carro, cobertor, TV, notebook, celular, roupa, óculos, isso já não é novidade. Mas e as pessoas conectadas? Já ouviram falar dos chips, né? Que implanta chip na pessoa e a pessoa passa a ter um RFID, ela passa a ter um identificador, bomba de insulina, marca-passo, olho biônico, próprio braço, etc. Rastreador. Então, a gente tem várias coisas nas pessoas hoje. Dois exemplos disso são o próprio... Tá passando na TV aí a propaganda de pra quem precisa fazer a questão da insulina lá e tal. Ao invés de ficar furando o dedo toda hora, tem um negócio que fica no braço fixo. A amiga da minha filha, ela nasceu, né, com um diabetes. Uma menina de 14 anos, né? E ela tem esse dispositivo no braço. Cara, aí você encosta o celular já mede na hora, isso, já dá o resultado na hora. Eu não precisa ficar furando o tempo todo. Eu tive. Isso. Minha mãe era diabética, né? E, cara, era o tempo todo, furava o dedo pra poder testar, verificava, né? Pra poder. A injeção dela também aplicava, daí era furada. Cara, com esse dispositivo é legal, porque você pode aplicar insulina por ele próprio. Ele mesmo tem um disparador de insulina controlada. Então, puta de um negócio legal que tá ajudando o pessoal que tem diabetes, né? Sim, é muito bom. Eu tive chance de conhecer isso de perto por causa da amiga da minha filha. E além disso, você tem marca-passos, né, que já tem alguns certos controles e algumas comunicações. Cara, dentre outras milhões de coisas. E aí, talvez o medo do Vini aumente. Se eu te falar... e o do Rodrigo também, o entusiasmo dele acabe quando eu falar dois casos aqui, né? Uma das Black Hats, eu não lembro o ano agora, o maior evento de segurança lá dos Estados Unidos, um pesquisador, ele apresentou como hackear bomba de insulina. Então você podia remotamente controlar a bomba de insulina de uma pessoa e ou não injetar insulina ou injetar insulina demais. O que você faz com a pessoa? Você simplesmente mata ela, por conta da questão do nível de insulina e etc. Tanto se baixar muito, né, a pessoa acaba tendo um problema. Sim, ou se for demais, ela tem um problema. Ela também. Isso. E esse mesmo pesquisador ia apresentar no ano seguinte ou 2 anos depois sobre o marca-passo. Ele estava fazendo a pesquisa sobre como fazer o acesso remoto de marca-passo de uma pessoa. E, cara, o marca-passo acessou, você não precisa de muita coisa, né? Só precisa mandar o ping pra ele e já era, né? E se eu não me engano... o ping da morte. E, se eu não me engano, acho que uma semana, ou na semana do evento que ele ia apresentar, porque a galera não queria que ele apresentasse isso, etc. Ele foi encontrado morto na suíte do hotel dele. Eu acho que hackearam o marca-passo. Misteriosamente. Ou ele pensou eu acho que ele tava fazendo o teste. Deixa eu preparar, deixar tudo pronto aqui pro evento. Então, e aí assim, a pergunta que eu trago não me aterroriza, isso me deixa mais empolgado, cara. Olha o potencial dessas coisas. É claro que não pra matar pessoas, né? Porque sim, pra matar, eu quero matar. Potencial, não, mas olha o potencial. São coisas internas das coisas, as coisinhas lidando diretamente com a vida. Porque assim, imagina... Só te cortando, Rodrigo, mas assim, isso que você tá falando, pegando o gancho ainda e complementando o que eu tava falando, aí você já conclui. Imagina você não precisar ir ao médico. O cara, ele tem o próprio médico, ele tá na casa dele com um SOC aberto, né, com um NOC aberto, com várias telas dos pacientes, dos pacientes dele. E aí ele vai vendo o gráfico, vai vendo o Kibana dos pacientes dele. Ele não vai ver.
Não, ele não vai ver. Ele vai ter o alertas. Computador, ele vai ter Isso. alerta, o computador vai falar, olha, seu paciente XPTO tá com um problema aqui. Ele já manda Sim. mensagem pro cara, Sim. o computador já manda pro cara. Né? O médico, foda-se. O médico... E aí a pergunta é, estamos longe disso? Eu acho que eticamente, moralmente, legalmente, talvez. Eu acho que mas na prática já tem. Não, eu acho que a gente tá distante no sentido de exatamente o cara ter o SOC, né? Mas, por exemplo, em hospitais a gente já vê exatamente isso acontecendo. Né, tem hospitais mais informatizados. Eu tenho um amigo que trabalhou na parte de colocar Wi-Fi integrado dentro do hospital, acho que o Hospital São Paulo, se não estou enganado, e ele estava comentando que toda a infraestrutura ali que os caras colocaram é justamente para que a cama do paciente ela já é inteligente para medir a temperatura corporal e fica alarmando se caso há alteração, batimento cardíaco, pressão, entre outras coisas. A própria cama hospitalar já tem essa inteligência, né? E aí precisava instalar, ampliar o uso do Wi-Fi. Hoje você vê, né, os médicos em hospitais de ponta, os caras mal tocam, eles estão todos com um tablet ali na mão, né? Um tablet especificamente para coisa medicina, justamente fazendo a leitura daquilo ali dos dados que está, aquela telemetria que está sendo coletada diretamente do quarto do paciente. Então hoje a temperatura, umidade, até o controle de medicação, os caras já estão começando a automatizar nesse sentido, né? A parte de tecnologia é interessante, assim, a gente poderia levar num debate, tipo, por de muitas horas. Mas quando se trata de saúde, cara, isso me deixa pra baixo até, porque hoje você tem cura para N tipo de câncer aí, para N doenças, depende de quanto dinheiro você tem. Mas pro Covid ninguém tem, né? Tem hospital aí que não tem nem seringa, mano. Isso é verdade. Não tem água potável. Mas, cara, a própria tecnologia, ela foi quem teve acesso a ela primeiro? Quem tinha dinheiro. Hoje nós, meros mortais, temos acesso a alguma tecnologia. Sim. Então, mas precisando evoluir nesse sentido. Mas acho que o ponto... Só pra... Cara, desculpa, é foda ficar cortando um ao outro e o raciocínio, mas é que hoje tá da hora. Mas que esse ponto que o Rodrigo falou de dinheiro, acho que é importantíssimo. Mas, por exemplo, eu postei algumas semanas, um colega meu, ele fez um respirador artificial com Arduino. Usando o Arduino e C++ e mais algumas coisas. Ele gastou acho que uns R$500 pra fazer o respirador e eu postei o vídeo e tal, depois vocês dão uma olhada no YouTube lá. Cara, assim... Ele só precisou de vontade e vai R$500. Porra, se a gente parar pra pensar, algumas iniciativas privadas, o próprio governo e tal, não tem essa grana. Ou ainda, a gente sabe, falando tecnicamente, que montar um Kibana, você precisa ter um conhecimento, ok? Mas você não gasta, você precisa de um computador. O software é gratuito. Consumir uma API e passar uma informação de uma bomba de insulina, por exemplo, do dispositivo que o Vini falou, cara, assim, tecnicamente falando, é 1 hora de trabalho, 2, pra consumir uma API e mandar a informação, saca? Então, assim, eu acho que o dinheiro é importante pra ganhar escala, mas não são coisas absurdas de fazer e começar a tornar realidade. Aliás, eu tô até me empolgando pra fazer algo nesse sentido. O que empolga nisso é eu não sei qual que é o termo. Mas seria a lei, burocracia, alguma coisa assim, você quer dizer? Acho que seria open hardware, que você tem softwares livres, né? E agora tem vários projetos de hardware livre. Uhum. E algo desse tipo, como seu amigo fez lá, um respirador que custou 500 conto, ele abre o protótipo dele, joga na internet, a galera consegue imprimir em impressora 3D e tudo mais, e consegue baratear. Eu vi desse de um fuzil. A galera tá imprimindo tudo agora. Tudo. Menos dinheiro, né? Isso sim é interessante, porque você consegue levar a tecnologia a lugares que não teria acesso. E, por exemplo, o respirador que seu amigo aí custou 500 conto para fazer, um respirador hoje, acho que o governo tava comprando por $13 mil lá, né? Era isso que ele pagou nos respiradores. É algo nesse sentido.
Aí a gente vai entrar uma discussão para outra coisa. Vamos voltar para tecnologia. Volta para política, né? Não, volta para tecnologia. Exato. Porque vai ser mais interessante. Então vamos falar do potencial. Qual é o potencial que a gente tem aí na mão? Porque, cara, hoje você vê tanta coisa incrível e a galera só... É meio que o Hello World, né? A galera mostra que é possível fazer, mas você não vê acontecendo. Ou se você vê acontecendo em um lugar muito específico, assim, você não vê a propagação daquilo. Um exemplo que eu acho fantástico, acho que é da Amazon, que eles criaram um supermercado totalmente automatizado. Então você entra da Amazon. Eu vi. Você entra no mercado, pega o item e vai embora. Ele sabe quem é você. Quando ele te pegou na câmera ali, ele sabe quem é você, sabe os itens que você selecionou, sabe sua conta. Cobra. Ele já te cobra. A partir do momento que você pegou a coisa, jogou no carrinho e ele já contabilizou aquilo. Se você tirar do carrinho, ele já dá o desconto. Eu vi sobre esse supermercado. Foi a Amazon que criou, cara. Cara, que fantástico. Que fantástico. E tem outros mais simples, né? Que o cara pega o item. Todos os itens ele tem um sensorzinho ali, né? Aqueles papelzinhos lá que anti-roubo, sei lá, RFID, não sei se é RFID, mas tem uns papelzinhos bem baratinho, fica na embalagem mesmo. O cara pôs no carrinho, quando ele vai passar ali para sair, tem aqueles totemzinhos que é igual esses de anti-roubo mesmo, que ele identifica todos os itens que tá dentro do seu carrinho. Então ele já faz a cobrança também ali, tipo, não precisa ficar passando um item por item. Cara, mais do que isso, quer ver uma coisa bem simples de ser criado, que qualquer um pode criar pra ganhar muito dinheiro, e aí eu já dou a dica pra vocês, né? Simples, cara, um scanner code, hoje em dia, o que a gente não paga com o Google, né? Cara, eu não pago nada com o Google. Até parece. Cara, você põe exceto o Tinder, o Tinder eu pago. Tem o PayPal lá, sei lá, qualquer uma das tecnologias. Você escaneia ali, cara, já vai na hora. Escaneia, você já cobrou aquele produto, já sai do supermercado. Pra que você vai ficar perdendo tempo em fila, um monte de coisa? Cara, simplesmente uma coisa simples. Faz uma conta no PayPal em algo do tipo. E o cara vai lá passando e pagando ao mesmo tempo. Você tá falando na hora que o cara compra, aí você tem que confiar no seu cliente, né? É uma coisa bem... Não, o cara põe tudo no carrinho ali sem escanear nada e vai embora. Vamos voltar pra realidade. A realidade é a seguinte... Não, cara, isso é realidade. Eu vou dar a minha realidade agora. A minha realidade é a seguinte: o professor meu, aliás, se estiver ouvindo, um grande abraço aí, Thiago Bordini, ex-professor, né? Ele, cara, a gente chama de oráculo, porque ele é o nosso grande amigão aí. Ele implantou chip na mão. Ele tem nas duas mãos, nas duas ou na esquerda, acho que ele tem o chip embaixo da pele. No caso dele, ele usa para abrir a porta da casa dele, entrar na empresa, dentre algumas outras coisas. Paralelo a isso, ele fez um projeto com Arduino, que simplesmente no Arduino tinha um leitor de RFID que você identificava os crachá de empresa e tudo mais. E aí o que ele fez? Colocou isso numa sacola e ficou andando no shopping na hora do almoço. O que as pessoas fazem no shopping na hora do almoço? Antes de almoçar, guardar lugar para sentar, porque tá cheio. E aí como é que as pessoas guardam lugar pra sentar? Com o crachá, ela bota o crachá em cima da mesa. O que ele fez inocentemente, né, sem saber? Passava com a sacolinha perto do crachá das pessoas, só clonando os crachás das pessoas. Inocentemente. Depois descarregava por um crachá vazio, fazia simplesmente uma cópia e você tinha acesso físico em todas aquelas empresas. Que empresa a pessoa trabalha? Cara, o crachá já tem o cordão já tem o nome da empresa, as cores do logo, enfim. Alguns deixam o crachá pra cima ainda, com a foto, com o nome e tal. Então, olha só até onde vai o potencial. O Rodrigo falou, o potencial são absurdos, mas a minha realidade é de segurança. Então, eu quis dizer da realidade, assim, olha a merda que dá. Um outro ponto, pra quem não assistiu ainda, dá uma olhada no Amazon Prime, tem a série Hackers, muito bacana. Um dos episódios, fugiu o nome do cara lá, né? Agora. É um documentário. Eles mostram um episódio lá do cara que ele tem uma arma protótipo, aliás, uma arma que já pode ter sido impressa na impressora 3D, que já tem alguns projetos assim, usando o Open Hardware, que o Rodrigo falou. E imagina uma arma dessa que só disparasse com o chip da sua mão. Aliás, o cara que estava apresentando, ele tem um chip na mão também, ele é um biohacker, então ele fala só dessas questões de hacking das pessoas, etc. O Dredd, né? O Dredd tinha um negócio disso. E aí ele fala, cara, imagina
imagina se as suas armas, se todas as armas do mundo, um exemplo, tá? Bem utópico, fossem assim e você só atira com aquela mão específica e sendo você. Ou seja, ninguém ia conseguir roubar a tua arma e se sua arma disparou, quer dizer que foi você intencionalmente, porque só naquela mão vai funcionar. Percebe? Até uma questão, né? A gente teve até uma questão jurídica, assim, vai longe, porque putz, eu atirei sem querer, foi um acidente, cara, não foi. Você pegou a arma e ela só dispara na sua mão e você fez. Então, assim, olha como poderia mudar toda uma sociedade por um projeto, nesse exemplo, né, um projeto de IoT, mas que é o que o Rodrigo falou, olha o potencial das coisas. Falando de arma, a arma ela serve para proteger, para ameaçar, para amedrontar, mas para causar guerra, para destruir, para matar. Então, você tem o lado bom, a arma só dispara do dono daquela mão específica. Então vai evitar roubo de arma, tráfego, ninguém vai ficar comprando arma em fronteira, aquelas coisas todas que a gente sabe que existe. Ao mesmo tempo ia ter o chip pode ser hackeável. Afinal, é uma tecnologia. Quem garante que eu não vou conseguir invadir o seu chip, fazer você clonar o seu ID para usar a sua arma? Então, começa a ir longe. Aliás, vem tecnologias novas, os crimes também virão novos, também evoluem, né? Assim como as proteções também. Então, acho que é todo um... O Rodrigo falou a palavra exata, cara. Potencial. Para tudo. Para desenvolver e pra fazer merda, né? Porque brasileiro ou raça pra fazer merda, né? Não é só nós, não. Outros também fazem. Cara, sim. Um exemplo lindo. Os brasileiros estão no mundo, né? Sim. Um exemplo muito bom é o Apple Watch, por exemplo. Ele tem uma função de que ele detecta a colisão, ele detecta se você caiu. Se você cai e não se mexe, acho que por 15 segundos, por 30 segundos, ele fica te dando alerta. Tipo, acorda aí, e sei lá, por mais alguns segundos, se ele vir que você não teve resposta, ele começa a ligar para os números de emergência, tipo, amigos e polícia, emergência. Então, ele já tá salvando vidas. Você puxa aí na internet, aí você vê vários relatos. Tem um software de carro aí que fizeram isso, eu não lembro qual que é, tem um software de carro que já faz isso, inclusive. Acho que... É o sensor de fadiga, da Volks tem isso. Se o cara estiver cansado e tal... Se o cara tá cansado, o carro... também tem. A Volvo, historicamente, ela sempre teve os carros mais seguros, né? Sim. De todos, e aí... E tecnologicamente avançados nesse sentido. Tecnologia mais avançados. Ele já tem um carro do tipo, se ele detecta alguma colisão do carro, ele já aciona via sinal de GPS, já indica onde é que foi abatido, já aciona a ambulância, já aciona todos a questão para poder vir salvar a vida. Então ele já tem que bacana. Essa inteligência toda por baixo para poder... Óbvio, grana, né? De novo. Você vê os carros autônomos aí, o nível de sensor, a quantidade de sensor que eles têm para evitar acidente, cara, é absurdo. É absurdo. Eu vi. Até nos carros mais comuns a gente já vê aí controle de bordo, controle de velocidade. Ele consegue controlar a distância para outro carro que você quer manter. Sim. Os mais populares. Não, ele evita, né? Ele evita, mesmo que você não prestou atenção aí, ele já breca ali, já dá uma reduzida, desvia. Cara, tem um vídeo muito interessante. Cara, eu fico vendo aquilo, eu fico muito contente de ver aquilo ali. Nossa, engraçado, fico muito contente. Imagina ele assistindo e fazendo assim. Que legal. Um Tesla, o cara tá dirigindo um Tesla e o computador, se você vê na telinha dele, ele mostra o carro e um ciclista na frente do carro. Só que pela câmera do cara, ele não está vendo o ciclista. Então, tipo... E o cara tá andando meio que na faixa da direita ali, então qualquer coisinha, tipo, se o cara voltar... Cego, né? Ele tá num ponto cego. Só que o carro ele já detectou o ciclista bem antes. E você vê que ele já tá preocupado com o cara, porque ele já tá quase em rota de colisão. E ele tá, já sabe que o cara tá ali. Então, se precisar desviar, ele desvia. E você vê aquilo ali, acho que passa uns 3, 4 segundos, ele mostrando que tem um ciclista e você não vê o ciclista. Mas ele mostra lá no computadorzinho que tem um ciclista ali na frente, que pode acontecer alguma coisa com ele. Ou N vídeos que você vê, o pessoal tá dirigindo o Tesla e de repente ele avisa. Aí você não sabe o que aconteceu. Como é o aviso? Você tá procurando de repente, como é o aviso? Como que é o aviso?
Isso é o Chaves chorando, pô. Mas eu vi também. O Chaves chorando, ele tava o Tesla, talvez em questão de inteligência artificial para o carro, seja o mais avançado. Mas eu já vi também que a mesma inteligência artificial dele também já errou em muitas vezes. Teve um cara que, obviamente, ele abusou do poder do carro, né? Ele tava numa velocidade acima do normal, tava chovendo, né? E aí, Doutor Estranho. Andando com o carro, ele acabou rodando e caiu numa ribanceira. Não aconteceu. Foi o Doutor Estranho. Não aconteceu nada. Isso também. Mas aí veio aí perguntar, mas o carro não deveria evitar isso? Sei que aí o próprio Elon Musk chegou e falou: não, peraí. Existem restrições para o nível de inteligência que a gente colocou. O cara transpassou todas essas no que ele estava fazendo. O carro estava em alta velocidade, numa pista molhada e em uma pista irregular também. Então não há milagre que a tecnologia possa salvar também. O carro é inteligente, ele não é anti-burro, anti-imbecil. Ele requer um motorista ainda. Inclusive as leis ainda não deixam, né? Não, nem permite. Você tem que estar ali, tem que estar dirigindo. Tem vídeo lá do cara atravessando o país inteiro, lá, os Estados Unidos inteiro, só no piloto automático. Caralho, esse carro ainda ele não é pra isso ainda. Ele tá evoluindo, ele vai conseguir fazer isso. Mas o cara, quer dizer, se ele fez, né? Se o cara fez, ele pode. Só que assim, é arriscado. Então o cara abusou ali do piloto automático, o cara ficou dormindo no volante, foi embora. E não é bem assim, né? Não é táxi. Só que assim, pra tudo, qualquer tipo de tecnologia ali, desde a mais primitiva, sempre vai ter um imbecil que vai usar ela de forma diferente ali e vai causar acidente, achando que ela resolve todos os problemas. O cara dá uma marretada na sua cabeça, você morre, mano. Ela não é feito pra isso, caralho. Você martelar prego, mano. Trazendo pra realidade de segurança, os senhores, vocês não sabem como que é o mundo das fraudes, mas eu vou dar um outro exemplo. Vou dar um outro exemplo de... é pra isso que você tá aqui, pra falar pra gente. Olha o seu cartão aqui na minha mão. Aqui. Um outro exemplo de como as coisas podem dar errado. Alguns cartões aí de bancos digitais e tudo mais, a galera consegue usar via NFC. Proximidade. Via NFC, via proximidade. Então você não precisa passar o cartão e espetar o cartão. Para compras até R$50, você não precisa nem dar senha. Então você encostou, passou, acabou. O que os fraudadores estão fazendo? Bota a maquininha... Não, exato. Bota a maquininha... Abre uma conta no banco PJ com dados de laranja ou fraudados. Cata a maquininha, bota a maquininha na sacolinha preta e fica andando no metrô e no ônibus, passando perto das pessoas, literalmente encoxando, né? Esperando ali um pouco. Quase todo mundo hoje em dia tem um cartão desse, ativado, e aí o cara encosta, bota lá R$50. Se ele fizer isso com 10 pessoas por vagão de metrô que ele passar em São Paulo, ele tá milionário ou rico num dia. Então, se ele começar às 4 da manhã, a hora que o operador do metrô começa até terminar... Teve um crime que ficou famoso, né, que o cara entrou nas contas e tirou acho que 10 centavos ou 20 centavos. Um centavo de cada transação. E de cada transação foi, né, que o cara... Era estagiário Era o estagiário no INSS lá. Ele tirava 1 centavo. Era aí. Ele ficou anos fazendo isso daí. E ninguém pegava, porque ninguém via 1 centavo. Exato. Até que uma senhorinha de 80 e tantos anos reclamou, porque tinha 1 centavo de diferença na conta dela. E pegaram o cara. Em transações eletrônicas, cara. Em base de transações eletrônicas. Ô, Rodrigo, como você falou que não teve muito contato e tal, mas... eu tive alguns contatos, como eu falei. A programação mesmo, falando de código mesmo, de IoT e tudo mais, não muda muito, né? As linguagens, você falou do Node-RED, né? Tá usando o próprio JavaScript para fazer algumas coisas, tem algumas bibliotecas intermediárias ali para falar com a máquina, depois em C e tal. Mas tem várias linguagens que você consegue usar para fazer esse tipo de coisa. Então, não foge muito do que a gente já conhece, né? Do dia a dia e tudo mais, né? Eu acho que não é uma coisa nova pra gente. É só mais alguma coisa, só é mais alguma coisa, mais uma funcionalidade. Inclusive, acho que antes da internet das coisas, porque quando se fala de internet das coisas, se remete muito ao uso pessoal, uso doméstico, né? Empresarial. Gente vai à geladeira fazer compra pra você. A gente já faz
automação. A gente passa a vida fazendo isso daí. É uma pipeline, ou um teste, ou alguma coisa. É você programando um robô para ter algum comportamento ali. Então, pra gente, acho que, cara, eu acho que é mais emprego vindo aí. Ainda não se fala muito, né, de programadores para IoT, tipo... Especificamente não. Assim. Mas mais o fabricante mesmo. Agora, fora da fábrica que produz aquele produto específico, acho que ainda não tem um mercado aberto para isso, né? E eu acho que antigamente era mais para entusiasta. Então, para você, sei lá, fazer alguma alteração, usar o sensor do Kinect para poder... sei lá, pegar movimento, você tinha que ir lá e meio que hackear ele, fazer engenharia reversa e tudo mais e conseguir. Aí depois que a galera viu que meio que não estava dando certo o Kinect específico, eles lançaram um SDK, abriram o SDK pra turma aí fazer, né, pra comunidade fazer jogos, usar ele pra ver se ia popularizar. Acho que acabou não dando certo, mas a ideia era essa, era abrir para mais pessoas, ter mais pessoas, ter acesso para poder se desenvolver coisas diferentes, né, para poder, sei lá, tentar popularizar aquilo. E hoje, como eu falei antes, né, que você não precisa mais programar tanto. Você nem precisa mais ser um programador para conseguir usar essas coisas. Não. Simplesmente... Não, cara, é até só você baixar... consegue, Vini. Até eu? Não, até você. Facilmente. Abre o celular, é igual meu pai faz isso. Abre o celular... Posso falar OK Google, não posso? OK Google, ela me ouve, às vezes. Às vezes eu nem falei com ela, ela já tá me pesquisando. Na verdade, todo tempo ela tá pesquisando alguma coisa sem você falar com ela. É verdade. É igual a Alexa, ele né? ainda... ele não tem essa facilidade, né? Ele é mais complexo, assim. Você tem que escrever ainda, você tem que programar se você quer algo mais específico e tudo mais. Mas a Alexa, cara, ele tem tanta facilidade porque você vai arrastando rotinas. Então ele vai te mostrar várias coisas, ele vai falar, ó, eu tenho isso daqui, como você quer começar? Se você quer chamar ela, você quer que a partir de um determinado horário, você quer que, sei lá, um dispositivo chegou perto, alguma coisa do tipo. Então, tem um site que eu acho fantástico também, que ele ajuda muito para pessoas que não programam a fazer esse tipo de coisa, que é IFTTT. If this, then that. Ele tem N bibliotecas, N serviços conectados nele, e você fala assim, se acontecer isso, então faz isso. E daí, cara, aí vai da sua cabeça, sei lá, se o Android, sei lá, meu GPS estiver em casa, liga meu Wi-Fi. Se eu sair de casa, desliga o Wi-Fi do celular. Sei lá, se eu chegar em casa, acende a lâmpada. Então são coisinhas muito simples. Cara, isso daí, até quem não gosta de tecnologia, tipo, quem não mexe em computador, até qualquer pessoa consegue programar a sua casa, deixar ela mais inteligente usando esse tipo de programa. Então, eu acho que vai popularizar muito por conta disso, né? Vai acabar com essa necessidade do programador em si mesmo para fazer as coisas e todo mundo consegue fazer. Então o programador daria para fazer os dias contados. Você tá dizendo que o programador está com os dias contados? Eu acho que não. Ele tá os dias do jeito que é hoje, sim, mas eu acho que ele vai precisar se reinventar como todas as outras profissões. Eu não sei, eu acho que o programador, ele é o cara que vai fazer esse site. Ele tá facilitando, é igual o SDK. Se eu começar a programar, como é que será, hein? Aí este será o dia o dia da nossa libertação, porque de fato deixaremos de existir, que é o que já teríamos ter feito há muito tempo. mas assim, complementando, imagina uma Alexa, um próprio Google e tudo mais, gerenciando a sua empresa. Tipo, você falar com ele subir máquina, derrubar máquina, configurar um banco de dados, estrutura. Porque hoje você falou, Rodrigo. Dizem que Netflix é quase isso, cara. Porque você falou, a gente faz pipeline, a gente faz. O Vini mesmo tá se aventurando aí no mundo do Ansible, qual que é o outro lá? Tem Puppet, Ansible. Fugiu o nome, o Puppet. Você acha que tá longe disso, cara? Não tá longe. Tem um colega meu que ele trabalha na empresa que ele fez com a Cortana.
Então ele fala com ela e ela executa os scripts de Ansible dele que já faz coisas automáticas. Então assim, cara, a gente usa o dia a dia dele, o dia a dia dele é falar. Chatbot. Slack. Só precisa parar e fazer, porque assim, as galera não investe às vezes nisso. Eu mato o PID com o chatbot, né, caso um PID esteja travado dentro do Linux, e posso simplesmente subir uma instância de EC2 com o chatbot. Pô, Show? Olha que interessante isso. Você matou os estagiários, cara. Acabou. Você não precisa de um estagiário. Eu não preciso de júnior mais. Eu diria o contrário. Exatamente. Eu acho que o júnior e o estagiário podem começar a operar esses caras. Porque, querendo ou não, você precisa configurar esses caras. Olha só, é uma inversão. Por enquanto, necessita muito dos seniors para desenvolver essas coisas. Construir a inteligência disso. Depois que as coisas estiverem construídas e estiver rodando bonitinho, não vai precisar mais de sênior, porque as coisas vão ser... Sim. Qualquer estagiário ali consegue... operar e dar manutenção, né? Hoje... eu vou viver de podcast. Eu vou ter que... podcast. Aí Ou não, se depender desse podcast aqui pra ganhar dinheiro, você fudeu. Você vai ter que vender a camisa que a gente mesmo comprou e os adesivos. Bom, legal. E aí, fala aí, terminei. Tá tudo na mão, cara. Não, era aí. Tá tudo na mão, Por isso que eu falo que o potencial disso, porque hoje você não precisa mais de evolução de tecnologia para ter coisas fantásticas. Hoje, com o que você tem, você já consegue fazer coisas absurdas. Sim. Um exemplo bem bacana é câmera. Uma câmerazinha babaca ali, uma câmera, sei lá, baratinha. Se você colocar ela, ligar ela, sei lá, num Raspberryzinho, num computador e escrever uma inteligência artificial, você consegue fazer muita coisa. Sei lá, identificar terrorista dentro de aeroporto. Cara, com uma simples câmera, identificar pessoas suspeitas na vizinhança, identificar, sei lá, eu tava lendo a casa inteligente, né, do Mark Zuckerberg lá. Ele escreveu de um jeito o código do tipo, se ele reconhece a pessoa que está na porta da casa dele, o próprio inteligência artificial já abre a porta. Sem precisar. Agora, se ele não reconhece, não abre a porta. De jeito nenhum para aquela pessoa. Eu vi uma palestra dessa, o cara usou o Azure Cognitive Services. Isso. E aí a câmera dele, ele lê, tira foto, que na verdade é uma imagem. Ele upa a imagem em tempo real e a Cortana dele dá uma saudação pra pessoa que tá chegando. Então, se é um amigo, ele faz uma zoeira, etc. A gente quase fez um projeto desse nas lojas CVC. Eu lembro. Aquela TV bonitinha que ficava lá, né? Isso, exato. Pra identificar o rosto da galera. Aquilo foi eu que construí tudo, né? Utilizando o Azure Cognitive. E a intenção era o quê? Conectar ele no banco de dados do Facebook. E aí ele ia identificar a galera, como o Facebook é perfil público. Nossa, pura privacidade. Privacidade? Você tem Facebook, não tem? Fala, quer privacidade? Vai embora desse mundo. Saia do Facebook. Saia do Twitter. Só pra eu concluir minha humilde participação nesse episódio, eu vou trazer um outro caso de caos pra vocês. Tem como a gente tá falando de internet das coisas, tudo é coisa, né? Tem um vibrador, não que eu tenha usado, só pra ficar bem claro, não que eu tenha usado, um amigo meu me falou, uma amiga minha me falou, tipo, parecendo o programa do Serginho lá, né? Não, mas é sério, saiu esse caso postado, tinha um vibrador, tem, que ele é integrado com o aplicativo, né, com o celular. Então, todos os dados de utilização, velocidade, cor, sei lá o que, ele postava no aplicativo, então você tinha um histórico, gráfico, etc, etc. Até aí tudo ok. Só que por uma falha de segurança no app, se eu não me engano no app ou na API dos dados, vazou os dados de milhões de usuários do vibrador e tal. Ou seja, todo mundo podia consultar lá quem eram as pessoas que tinham comprado aquele produto e a frequência de utilização, nível, velocidade, etc. Fala onde tá essa lista aí. Eu não podia deixar de comentar sobre isso nesse episódio.
Pessoal, desse apaguem essa vibrador. parte, vocês não ouviram isso. Desse vibrador que o Rodrigo comprou. Vai, Rodrigo. Porra, isso é um podcast de respeito, mano. Respeita. A gente falou de bomba de insulina e marca-passo. Por que eu não posso falar de vibrador? Qual o problema? É segurança, cara. Bom, é isso. Acho que falamos bastante. Vini e Rodrigo, vocês querem concluir? Quer falar uma coisa? Cara, continuo com medo. Ainda mais agora, depois do vibrador. Você viu que eu falei marca-passo antes? Ele falou tudo bem. Agora com o vibrador ele entrou em choque, né? Ele ficou preocupado com os dados dele vazando. Vou baixar a lista aqui, Vini, pra nós. Tá bom, beleza. Procura aí, vê se acha o nome do Cássio. Eu já hackeei o vazamento e tirei meu nome de lá. E aí, quer encerrar ou podemos acabar? Cara, podemos acabar porque se deixar... A gente vai embora falando de muita experiência nesse sentido. Legal. Muita experiência. É uma boa experiência. É um tema que se você quiser conversar, a gente pode passar horas aí. O que é? O do vibrador? Também. Então tá bom, gente. Esse foi o episódio número 24 do DevSecOps Podcast. Você ouviu sobre IoT, dispositivos inteligentes, cuidados a serem tomados, vibrador que expõe seus dados, bomba de insulina que te mata, câmera que te monitora, carro que te leva pros lugares sozinho. Enfim, acho que a gente foi um bom debate, né? Demos o ponto de vista aí de problemas de segurança, algumas questões de infraestrutura também, o próprio desenvolvimento desse tipo de coisa e como é o futuro, né? Eu acho que um comentário final que eu deixaria é a galera que eu dou aula hoje, que eu ensino hoje, que são galera mais de 18 anos, 17 anos, eu falo pra eles, cara, vocês tem que começar a tirar um pouco o foco de web e aplicativo, porque o futuro é IoT. Já é realidade, mas vai se tornar isso muito mais escalável ainda. E a programação, ela tende a mudar num único ponto: recursos. Você não tem mais quantidade de memória e espaço que a gente tem no computador, no próprio celular hoje. Então, a programação cada vez mais, como é que eu posso dizer, assertiva, né? Não ficar usando if, objeto pra tudo que é lado, sem saber o que tá fazendo, aquele monte de variável que você não usa. Nesse tipo de dispositivo, os recursos são limitados, então a programação tem que estar o mais enxuta e limpa possível, né? Então acho que era esse comentário a fazer por final. Mas é isso, eu sou o Cássio Batista. E Vini Cavaleiro.